Você já parou para pensar no seu lugar, na sua história, neste mundo tão vasto e cheio de mistérios? Em meio a bilhões de corações, em um planeta que gira sem parar, será que existe um propósito maior para a sua vida? Algo que te chame, que te complete? A Bíblia, essa carta de amor de Deus para nós, sussurra que sim. Ela nos fala de um momento grandioso, um clímax que se aproxima, e de um povo especial, com um papel crucial nos últimos dias da Terra. Um povo que carrega a esperança, um povo chamado o Remanescente. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo, lembrando que aqui temos 2 vídeos todo dia. Esse aqui, ao meio-dia, e nossa meditação da noite às 18 horas. Te aguardo logo mais às 18. Não falte em... Deus tem uma palavra especial para a sua vida. A resposta que você está pedindo, Deus vai te dar no próximo vídeo. Tenha fé. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Olhando para trás, na tapeçaria da história sagrada, percebemos que Deus nunca nos deixou sozinhos. Ele sempre teve um pequeno grupo, um remanescente fiel. Lembre-se de Noé, uma família que, contra tudo e todos, manteve a fé em um mundo que se afogava na corrupção. Pense em Elias, que acreditou que estava sozinho, mas Deus lhe revelou 7.000 corações que não se curvaram a Baal, que permaneceram firmes em meio à escuridão. E hoje, nos nossos dias, neste cenário final do grande conflito entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as sombras, quem é esse povo? O que o faz tão único? O que o distingue em um mundo onde as verdades se misturam e os valores se perdem? Como podemos reconhecê-los em meio a tantas vozes que clamam por atenção? Hoje, vamos abrir o coração e a mente para os escritos de uma mulher que foi um farol de luz para muitos, Ellen G. White. Seus livros e artigos são como um abraço de sabedoria, oferecendo uma visão profunda sobre os eventos que estão por vir e o papel que nós, o povo de Deus, temos nesse grande plano. Guiados por suas palavras inspiradas e pela nossa amada Bíblia, vamos desvendar a essência, as marcas e a missão sagrada do povo remanescente de Deus. Prepare-se para uma jornada que pode tocar sua alma, transformar sua visão do presente e do futuro e talvez, quem sabe, revelar o seu próprio chamado divino. Isso não é apenas um estudo, é um convite para sentir, para refletir e para agir com o coração. Para começarmos essa jornada emocionante, precisamos entender o que a Bíblia, nossa bússola, nos diz sobre esse grupo. É dela que Ellen G. White extrai cada gota de sua compreensão. O livro do Apocalipse, o último e mais misterioso livro da Bíblia, nos entrega a definição mais clara e poderosa. Um verdadeiro mapa profético que revela as marcas inconfundíveis desse povo. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, encontramos uma passagem que é como a pedra fundamental para entender o remanescente, um texto que resume sua alma e seu destino. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vamos juntos desvendar essa passagem tão importante, desdobrando cada um de seus símbolos para que possamos sentir sua profundidade. O dragão é, sem sombra de dúvida, Satanás, como Apocalipse 12:9 nos revela. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele é o grande inimigo do nosso Pai Celestial e de nós, seus filhos, o arquiteto de toda a dor,
rebelião e engano que vemos. A mulher é um símbolo de pureza e amor, representando a Igreja de Deus, seu povo fiel ao longo de todas as eras. Ela é descrita em Apocalipse 12:1 como vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Uma imagem que nos fala da glória, da pureza e da autoridade da Igreja verdadeira, que mesmo diante de perseguições e provações que parecem esmagadoras, permanece leal ao seu Criador. E o remanescente da sua semente são os filhos fiéis dessa Igreja nos últimos dias da história da Terra. Não é um grupo qualquer, escolhido ao acaso, mas um povo com uma herança espiritual direta, que carrega a chama da verdade através dos séculos, mantendo viva a fé e os princípios que nos foram entregues desde o princípio. Eles são a continuação da Igreja que se mantém firme, que surge no tempo do fim, quando a fé parece esfriar e o engano se espalha. E quais são as duas marcas que brilham nesse povo, que o tornam tão diferente de todos os outros e que são como um convite divino, sua identidade mais profunda? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essas não são apenas sugestões, nem características que podemos escolher ter ou não, são as marcas essenciais dadas por Deus que apontam para um povo especial em um tempo especial. Ellen G. White nos ajuda a ver como essas duas marcas se manifestam de forma viva e real na vida desse povo, não como um peso, mas como um presente, uma responsabilidade sagrada, um espelho do seu amor e lealdade ao nosso Criador. Ela nunca viu o remanescente como um clube exclusivo ou um grupo de elite que se orgulha de sua posição. Pelo contrário, ela o via como um povo com um coração cheio de responsabilidade e um chamado divino para servir, para amar. Em seu livro, A Igreja Remanescente, ela nos diz com uma clareza que acalma a alma: testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. A Igreja Remanescente, página 8. Que declaração poderosa e cheia de carinho! Ela nos lembra da paciência infinita e do amor sem fim de Deus. Mesmo com nossas falhas, com nossos corações imperfeitos e nossas lutas diárias, a Igreja fiel é o centro do cuidado divino, o objeto do amor e da ternura de Cristo. Ela continua aprofundando essa ideia e revelando a natureza da Igreja que Deus tanto ama. Considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua Igreja, para ser sua propriedade. Sua própria fortaleza que ele mantém num mundo contaminado pelo pecado e rebelde, e determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, lei alguma fosse por ela reconhecida, a não serem as suas próprias. A Igreja Remanescente, página 8. Aqui, Ellen White nos mostra o amor soberano de Deus por sua Igreja, a beleza de sua lei como nosso guia e a proteção divina que nos envolve. A Igreja é como um farol de verdade em um mundo que se perde, um porto seguro em meio à tempestade da vida. Essa Igreja, esse povo remanescente, é chamado a uma obediência que vem do coração, uma obediência completa aos mandamentos de Deus. Não uma obediência fria e sem vida, que busca a salvação por nossos próprios esforços, mas uma obediência que nasce de um coração transformado pela graça e pelo amor de Cristo, uma resposta natural e cheia de alegria à salvação que nos foi dada. Jesus mesmo, com seu amor infinito, disse em João 14:15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa é a prova mais doce do nosso amor, a forma mais pura de expressar nossa fé, que se manifesta em cada gesto, em cada escolha. E em 1 João 5:3, o apóstolo João nos lembra da leveza dessa obediência.
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eles não são um fardo que nos oprime, mas um caminho para uma vida plena e feliz, um reflexo do caráter justo e amoroso de Deus, que deseja o melhor, o mais lindo para cada um de seus filhos. Ellen G. White nos mostra que essa obediência abraça todos os mandamentos, sem exceção, sem que possamos escolher o que nos convém ou o que é popular, sem ceder aos padrões passageiros do mundo. Ela escreve: há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A Igreja Remanescente, página 9. Em um mundo que muitas vezes tenta reescrever a moralidade e a verdade, que busca moldar os padrões divinos aos nossos próprios desejos e às modas culturais, o povo remanescente se agarra com firmeza à lei divina como um padrão que nunca muda, um farol que brilha em meio à escuridão moral e à confusão ética. Isso inclui, de forma muito especial e distintiva, o quarto mandamento do Decálogo, que nos convida a guardar o sábado. Êxodo 28:11 nos recorda a origem e o propósito eterno desse mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado é um presente, um memorial da criação, um sinal do pacto de amor de Deus com seu povo e um lembrete semanal de seu poder que cria e que redime. Para Ellen White, guardar o sábado não é um detalhe pequeno, uma observância qualquer ou uma questão de gosto pessoal. É um sinal que nos distingue, um ponto central para o povo de Deus nos últimos dias, um campo de batalha no grande conflito. Ela afirma que o nome adventista do 7º dia é como um lembrete constante para o mundo protestante que deixou de lado esse mandamento, trocando-o por uma tradição humana. O nome adventista do 7º dia é uma contínua repreensão ao mundo protestante. É aqui que está a linha divisória entre os que adoram a Deus e os que adoram a besta e recebem seu sinal. A Igreja Remanescente, página 60. Ela vê essa observância como um ponto crucial no grande conflito entre Deus e Satanás, um teste de lealdade que nos mostra quem realmente adora o Criador e quem segue os caminhos dos homens. Agora, vamos à segunda marca fundamental, tão vital quanto a primeira: tem o testemunho de Jesus Cristo. O que isso significa para nós, para o povo remanescente, em termos de vida e profecia? Apocalipse 19:10 nos dá a chave para essa compreensão, uma definição que toca o coração, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso quer dizer que o povo remanescente não apenas crê em Jesus como nosso Salvador e Senhor, mas também tem o dom profético em seu meio, manifestado através de mensageiros que são inspirados pelo Espírito Santo. Ellen G. White é amplamente reconhecida por muitos como tendo exercido esse dom, sendo uma voz de Deus para os últimos dias, cujos escritos nos guiam e nos ensinam. O testemunho de Jesus, então, é a voz de Deus que se manifesta através de profetas, nos guiando, nos instruindo, nos corrigindo com amor e nos encorajando nos últimos dias, assim como ele fez em toda a história da Bíblia, desde os tempos de Moisés até os apóstolos. Ela descreve a importância desse dom para a Igreja não como uma fonte de novas doutrinas que contradizem a Bíblia, mas como um guia para aplicar a verdade bíblica, um auxílio para entender as Escrituras de forma mais profunda.
Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante. A igreja remanescente, página 51. A presença do dom profético serve para nos unir, nos guiar e nos corrigir com carinho, preparando-nos para a volta de Cristo. É uma luz que ilumina nosso caminho, nos mostrando os perigos, apontando para a verdade e fortalecendo nossa fé. É um dom que nos ajuda a enxergar os enganos e a permanecer firmes na verdade, em meio à confusão espiritual e às falsas ideias que surgem nos últimos dias. Você se identifica com essas marcas? A obediência aos mandamentos de Deus e a crença no dom profético tocam seu coração? Você sente o chamado para viver uma vida de fidelidade e testemunho, em sintonia com a vontade divina? Se sim, digite nos comentários: eu sou parte do remanescente. Sua participação é um testemunho vivo para outros que buscam a verdade e desejam se alinhar com o plano de amor de Deus. Mas a identidade do povo remanescente não é apenas sobre o que sentimos por dentro ou no que acreditamos. Ela se manifesta também em uma missão que abraça o mundo, uma urgência que nos chama a impactar cada coração com a mensagem final de Deus. Ellen G. White detalha essa missão com uma clareza que nos inspira, alinhando-a perfeitamente com as profecias do Apocalipse. A tarefa mais importante desse povo é proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6, 12. Essas mensagens não são meras sugestões, mas o último convite de misericórdia de Deus ao mundo antes da segunda vinda de Jesus, um chamado final para a humanidade, uma oportunidade preciosa de escolha. Apocalipse 14, 6, 7 descreve a primeira dessas mensagens com uma urgência que nos move, um chamado que ecoa por todo o universo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica é um chamado urgente para sentir reverência por Deus, para dar a Ele toda a glória e para adorar o Criador, pois a hora do seu juízo chegou. Temer a Deus não é ter um medo que nos paralisa, mas um respeito profundo e um amor reverente por sua autoridade, sua santidade e sua justiça. É reconhecer que Ele é o Senhor de tudo. Dar-lhe glória significa viver de tal forma que o caráter de Deus brilhe através de nossas vidas, de nossas escolhas e de nossas ações, revelando seu amor ao mundo. E adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas é um convite direto para reconhecer o Criador em contraste com a adoração de ídolos, de falsos deuses ou de sistemas religiosos que nos afastam do verdadeiro Criador. Ellen G. White enfatiza que essa mensagem nos traz de volta à verdadeira adoração a Deus, em contraste com as falsas adorações que desviam nosso coração. Ela escreve destacando a responsabilidade única do remanescente. Em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. A Igreja Remanescente, página 59. Esta citação nos mostra a beleza, a urgência
e a exclusividade da missão do remanescente. Nada deve nos distrair, pois o tempo é precioso e a mensagem é a própria vida. Em seguida, vem a segunda mensagem angélica que encontramos em Apocalipse 14:8 e que nos traz um lamento e uma advertência profética. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Essa mensagem nos anuncia a queda de Babilônia, que simboliza os sistemas religiosos que se afastaram da verdade de Deus, que misturam o que é puro com o que é falso, que enganam as nações e que levam as pessoas para longe da verdadeira adoração. Ellen G. White nos alerta contra a confusão e o engano que Babilônia representa, e o povo remanescente é chamado a expor esses erros, a desmascarar as falsidades e a chamar as pessoas para fora dessa confusão, para a luz da verdade. Ela é muito clara ao afirmar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é Babilônia, mas sim o povo que Deus está usando para chamar outros a sair dela. Ela escreve com amor, refutando as acusações de alguns que tentavam desviar o foco da verdadeira missão. O Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. A Igreja Remanescente, página 53. E continua, reforçando a origem divina da verdadeira mensagem e a importância de não nos deixarmos enganar. A mensagem que declara a Igreja Adventista do Sétimo Dia Babilônia e chama o povo de Deus a sair dela, não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. A Igreja Remanescente, página 53. Nossa missão é chamar as pessoas para fora da confusão e do erro de Babilônia, não para criar mais confusão e divisão entre o próprio povo de Deus. É um chamado à clareza, à separação do erro e à união na verdade que liberta. Finalmente, a terceira mensagem angélica em Apocalipse 14, 9 e 12, nos apresenta a advertência mais solene e a descrição do povo fiel, contrastando as consequências de se afastar de Deus com a recompensa de uma vida de fidelidade. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se derramou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Essa mensagem nos alerta contra a adoração da besta e a aceitação de sua marca, colocando-a em contraste com a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É uma mensagem que nos fala de vida ou morte, de uma escolha profunda entre a lealdade ao nosso Criador e a lealdade a sistemas humanos que se opõem a Ele e tentam roubar sua autoridade. O povo remanescente tem a responsabilidade sagrada de proclamar essa advertência com amor e urgência, para que ninguém se perca por falta de conhecimento, para que todos tenham a chance de fazer uma escolha consciente e informada. Ellen G. White reforça a seriedade e a importância dessa proclamação, que é o ponto alto da mensagem de Deus para o mundo. As mais solenes verdades, já confiadas a mortais, nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. A Igreja Remanescente, página 59.
A missão do remanescente é, então, uma missão de restaurar a verdade, de alertar contra o erro e de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. É a última chance para muitos, e o remanescente é o instrumento de amor de Deus para essa obra final de misericórdia e justiça. Você sente a importância de compartilhar essas mensagens com o mundo, mesmo que elas não sejam populares ou que tragam alguma oposição? Você sente o peso dessa responsabilidade em seu coração? Se sim, digite nos comentários. A mensagem final precisa ser ouvida. Sua voz pode ser a inspiração para outros se unirem a essa causa tão vital e urgente. Além de proclamar as mensagens angélicas, o povo remanescente tem a missão linda e crucial de restaurar as verdades da Bíblia que foram esquecidas ou distorcidas ao longo do tempo. Ellen G. White descreve essa tarefa como tapar a brecha na lei de Deus, uma imagem poderosa que nos faz pensar em consertar algo que foi quebrado, negligenciado ou até mesmo mudado de propósito. Isaías 58:12 nos fala sobre aqueles que edificarão os lugares antigamente assolados e levantarão os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Essa profecia encontra seu eco em nós, no povo remanescente, que é chamado a trazer a lei de Deus de volta ao seu devido lugar, especialmente o sábado, que foi mudado por mãos humanas e substituído por um dia de adoração sem base na Bíblia, uma tradição que se opõe ao mandamento divino. Ellen G. White afirma com uma convicção que nos fortalece: Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Igreja Remanescente, página 41. Essa restauração não é apenas uma ideia, uma discussão de teólogos. Ela é vivida, refletida na obediência e na santidade do povo, que não só fala da lei, mas a vive em seu dia a dia, mostrando seu poder de transformar vidas. Ela também nos lembra da importância da unidade nesse trabalho. Em um mundo tão dividido, cheio de desentendimentos e de um individualismo que nos afasta uns dos outros, o povo remanescente é chamado a ser um exemplo de união em Cristo, uma prova viva do poder do Evangelho para juntar corações e mentes, superando todas as barreiras. Ela nos alerta contra a desorganização e a independência que enfraquecem a igreja e impedem a obra de Deus. Deus está guiando um povo do mundo para a exaltada plataforma da verdade eterna. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus disciplinará e habilitará seu povo. Eles não estarão em divergência, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas e movendo-se cada qual independentemente do conjunto. Pela diversidade dos dons e governos que ele pôs em sua igreja, todos alcançarão a unidade da fé. A Igreja Remanescente, página 20, 21. A unidade não é uma opção, um sonho distante, mas uma necessidade para que a missão seja cumprida com sucesso, para que o mundo veja um povo unido em amor e propósito e seja atraído para o amor de Cristo. Jesus orou por essa unidade em João 17:21, mostrando como ela é fundamental para o nosso testemunho. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O povo remanescente é, portanto, um povo organizado, disciplinado e unido pelo fio da verdade. Não é um grupo de pessoas isoladas, cada uma seguindo seu próprio caminho e interpretando a Bíblia como bem entende, mas um corpo que trabalha junto, em harmonia, para um propósito comum sob a direção amorosa de Deus. Ellen G. White nos ensina que a desorganização é uma tática do inimigo para enfraquecer a obra de Deus e semear a confusão e a discórdia. Satanás bem sabe que o sucesso apenas pode acompanhar a ação ordenada e harmoniosa. Bem sabe que tudo que se relaciona com o céu se acha em perfeita ordem.
e sujeição e disciplina perfeita caracterizam os movimentos dos anjos. Ele estuda e faz esforços para levar os cristãos professos o mais longe possível da disposição ordenada por Deus. Portanto, engana até o povo professo de Deus e faz-lhes crer que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade, que a única segurança para eles consiste em seguir cada qual seu rumo e, de maneira especial, permanecer separado das corporações de cristãos que andam unidos e trabalham para estabelecer a disciplina e harmonia de ação. A Igreja Remanescente, página 20. A organização é, então, um reflexo da ordem divina e uma ferramenta essencial para que a mensagem avance, não um obstáculo para a nossa fé, mas um caminho para que ela floresça e seja poderosa. Você valoriza a união e a organização na igreja para que a missão seja cumprida? Você acredita que a harmonia e a disciplina são como pilares para que a mensagem de Deus alcance o mundo de forma poderosa e cheia de amor? Se sim, digite nos comentários. Unidos na missão. Sua resposta pode inspirar outros a buscar essa união e a se dedicar de coração à obra de Deus. Finalmente, a missão do povo remanescente culmina na preparação do mundo para o dia mais glorioso de todos, a segunda vinda de Jesus Cristo. Essa é a grande esperança que nos move, a razão de nossa existência, de nossa dedicação e de nossa força. O próprio nome adventista carrega essa expectativa em seu coração, a crença no retorno breve e real de Cristo. Tito 2,13 nos convida a aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa que nos sustenta em meio às provações, às perseguições e aos desafios, a certeza de que a dor de hoje não se compara à alegria que virá. Ellen G. White descreve a urgência e a solenidade dessa preparação de uma forma que nos toca profundamente. Ela vê o povo remanescente como os mensageiros do retorno de Cristo, chamados a despertar o mundo para esse evento que está às portas, a soar o alarme final antes que seja tarde demais. Ela escreve com um senso de urgência profética e um chamado que nos convida à ação. Estamos rapidamente aproximando-nos do fim da história da Terra. E ao reconhecermos que verdadeiramente Jesus logo virá, erguer-nos-emos para trabalhar como nunca dantes. É-nos mandado fazer soar para o povo um toque de alarme. E em nossa vida devemos mostrar o poder da verdade e da justiça. A Igreja Remanescente, página 69. Nossa vida, como remanescentes, deve ser um testemunho vivo do poder que Deus tem para transformar. Um espelho da verdade que proclamamos, uma demonstração prática do Evangelho em cada passo. Não basta apenas falar, é preciso viver a mensagem com todo o nosso ser. Essa preparação envolve não apenas as palavras que falamos, mas também a forma como vivemos os princípios do Evangelho em cada detalhe de nossa existência. O povo remanescente é chamado a ser um exemplo de santidade, de amor que transborda e de serviço desinteressado, um farol de luz em um mundo que se perde na escuridão, um sal que preserva e dá sabor à vida. Mateus 5,16 nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nossas boas obras e nosso caráter cristão são tão importantes quanto as palavras que saem de nossa boca. Eles dão credibilidade à mensagem e atraem as pessoas para o amor de Cristo. Ellen G. White também nos fala das provações e desafios que o povo remanescente enfrentará. Ela sabe que a igreja aqui na terra não é perfeita e que haverá joio misturado com o trigo até o fim, como Jesus nos ensinou em suas parábolas. Mas isso não deve nos desanimar ou nos fazer abandonar a igreja. Pelo contrário, ela nos assegura que Deus nunca nos abandonará, mesmo em nossas fraquezas e imperfeições. Ela escreve:
A igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua igreja por causa de sua imperfeição. A igreja remanescente, página 37. E ainda, reafirmando a proteção divina e a estrutura da igreja, que é um plano de Deus. Eu sei que o Senhor ama sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. A igreja remanescente, páginas 54 e 55. Essa é uma mensagem de esperança e de confiança na liderança amorosa de Deus, mesmo em meio às dificuldades, às críticas e às tentativas do inimigo de nos dividir. Ela termina com uma promessa de vitória para aqueles que permanecerem fiéis. Uma promessa que deve encher de coragem o coração de cada um de nós e nos impulsionar a seguir em frente. O trabalho que está por fazer é tal que porá à prova todas as capacidades do ser humano. Exigirá o uso de forte fé e vigilância constante. Por vezes, as dificuldades que enfrentaremos serão as mais desanimadoras. A própria grandeza da tarefa nos desanimará. Não obstante, com a ajuda de Deus, seus servos finalmente triunfarão. A Igreja Remanescente, página 74. Essa vitória não vem de nossa própria força, de nossos méritos ou de planos inteligentes, mas da graça e do poder de Deus, que nos capacita para a obra final e nos leva ao triunfo. Você está pronto para fazer parte dessa grande obra final, para se unir ao povo remanescente na proclamação da verdade e na preparação para a volta de Jesus? Você sente o chamado para ser um mensageiro da esperança, alguém que conserta o que está quebrado, que guarda os mandamentos de Deus e que leva o testemunho de Jesus? Se sim, digite nos comentários: eu espero a volta de Jesus. Sua declaração é um compromisso com o futuro glorioso e com a missão que Deus confiou ao seu povo. O povo remanescente, segundo Ellen G. White e a Bíblia, é um povo com uma identidade clara, marcas que o distinguem e uma missão que toca o coração. Eles são os guardadores dos mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, proclamam as mensagens dos anjos, restauram as verdades da Bíblia e preparam o mundo para a segunda vinda de Cristo. É um chamado à fidelidade, à obediência que vem do amor e ao serviço que se entrega. Um chamado para ser luz em meio às trevas, sal em um mundo que perdeu o sabor e um testemunho vivo do amor e da justiça de Deus. Que este estudo tenha iluminado seu coração e trazido clareza à sua mente sobre esse tema tão vital e profundo. Que você possa refletir sobre seu próprio lugar nesse plano grandioso de Deus e se unir àqueles que, com fé e coragem, levam a última mensagem de esperança a um mundo que tanto anseia por ela. Que a verdade revelada aqui inspire você a uma vida de maior entrega, propósito e dedicação à causa de Cristo. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe clareza à sua mente, por favor, deixe seu curtir para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem transformadora. Comente abaixo o que mais te impactou neste vídeo, qual citação ou versículo ressoou mais forte em você, ou qual aspecto do povo remanescente mais te inspirou. E se você deseja que eu ore por você e sua cidade, digite seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Eu terei o privilégio de incluir você em minhas orações, pedindo a Deus que o abençoe, o guie e o fortaleça em sua jornada de fé. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e com seus amigos, para que a mensagem do povo remanescente possa se espalhar e alcançar corações sedentos de verdade e esperança. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos que buscam aprofundar nossa fé e compreensão da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente e o capacite para a sua obra, até o dia glorioso de sua volta.